Eu estava em um restaurante, quando notei a garçonete nervosa. Após troca de olhares, ela me surpreende ao cochichar no meu ouvido. Em um coreano perfeito, um pedido de ajuda. Você só pode ser estúpida. Olha o que você fez. O grito ecoou pelo salão, fazendo o barulho de talheres e conversas cessar imediatamente. Eu tinha acabado de me sentar, ainda ajeitando o guardanapo no colo quando a cena se desenrolou a poucos metros da minha mesa. Não houve boa noite, nem tempo para olhar o cardápio. Fui recebido naquele restaurante pelo som estridente da humilhação. Um homem de terno com o rosto vermelho de raiva e uma postura arrogante apontava o dedo para uma jovem garçonete. Aos pés dela, cacos de vidro e uma poça de suco de laranja manchavam o piso. Impecável. O erro era banal. Um copo que escorregou da bandeja. Algo que acontece nos melhores lugares do mundo. Mas a reação daquele homem, que claramente era o gerente, foi desproporcional e cruel. Limpe isso agora, ele vociferou, sem se importar com os olhares dos clientes. E não pense que vai sair impune. Vou descontar cada centavo do seu salário, se é que vai sobrar. Algum salário para você receber no fim do mês. Eu senti meu estômago embrulhar. A fome que eu sentia após um longo dia de trabalho desapareceu, substituída por uma indignação fria. Observei a moça. Ela parecia ter pouco mais de 20 anos, com o uniforme levemente largo para o corpo magro. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ela se abaixava para recolher os cacos maiores, tentando segurar as lágrimas que se acumulavam em seus olhos. Ela sussurrava pedidos de desculpas repetidamente, mas o gerente apenas bufava e olhava para o relógio, como se a existência dela fosse um incômodo para a sua gestão perfeita. Eu sou Min-ho. Vim para este país há muitos anos com meus pais, fugindo de dificuldades e buscando um futuro melhor. Aprendi desde cedo que o trabalho duro é digno, mas que o respeito ao ser humano deve vir acima de qualquer lucro ou hierarquia. Aquela cena feriu meus princípios mais básicos. O gerente se afastou pisando duro, indo em direção ao balcão, mas continuou vigiando a moça com olhos de águia. O ambiente no restaurante ficou pesado. As pessoas voltaram a comer, mas em silêncio, constrangidas. Ninguém fez nada. Eu também permaneci sentado, observando, analisando a situação antes de agir. A impulsividade, muitas vezes, atrapalha a justiça. Minutos depois, a mesma garçonete se aproximou da minha mesa. Ela já tinha limpado a bagunça, mas seu rosto estava pálido. Notei que suas mãos ainda tremiam quando ela pegou a garrafa de água para servir o meu copo. Boa noite, senhor. Desculpe pela demora, disse ela com a voz embargada, evitando me olhar nos olhos. Eu a observei com atenção. Havia algo nela, uma tristeza profunda que ia além daquele incidente com o copo. Era o olhar de quem carrega o mundo nas costas e está prestes a desabar. Está tudo bem, respondi, tentando ser o mais gentil possível para não assustá-la ainda mais. Acidentes acontecem. Não deixe que isso estrague sua noite. Ela parou por um segundo, surpresa com a gentileza. Finalmente levantou o olhar e encontrou o meu. Foi uma troca de olhares rápida, mas intensa. Ela olhou para o meu rosto, notando meus traços orientais. E depois olhou discretamente para o celular que estava sobre a mesa, onde a capa exibia uma pequena bandeira da Coreia do Sul, minha terra natal. Ela olhou ao redor, verificando a posição do gerente. Ele estava de costas, brigando com outro funcionário perto da cozinha. O medo nos olhos dela era palpável. Então, algo que eu jamais esperaria aconteceu. Ela se inclinou levemente, como se fosse ajeitar o talher do meu lado direito. Aproximou o rosto do meu ouvido e sussurrou. Não em idioma local, mas no meu idioma materno. Gebaldo ajuseio. Jeunan narul no ajugianaio. Por favor, me ajude. Ele não me deixa ir embora. Eu congelei. O coreano dela era perfeito. A pronúncia, a entonação, tudo soava nativo. Ou de alguém que conviveu intimamente com a língua por anos. Meu coração disparou. Como uma garçonete em um restaurante comum, em uma cidade onde a comunidade coreana não era tão grande, falava meu idioma com tanta fluência. E mais importante, o que significava aquele
Ele não me deixa ir embora. Mantive minha expressão neutra, um hábito que adquiri nos negócios. Se eu demonstrasse choque ou olhasse para o gerente agora, poderia colocar a moça em perigo. Apenas olhei para ela e fiz um movimento mínimo com a cabeça, um sim, quase imperceptível. Araceoio. Eu entendi. Murmurei de volta, tão baixo que apenas ela poderia ouvir. Ela soltou um suspiro trêmulo, como se tivesse segurado o ar por horas, e se afastou rapidamente, voltando a assumir a postura de funcionária subserviente. Com licença, senhor, disse ela em voz alta, em português para manter as aparências. Eu não consegui comer, muito depois daquilo. Minha mente trabalhava a 1000 por hora. O que estava acontecendo naquele lugar? Ele não me deixa ir embora. Aquela frase ecoava na minha cabeça. Poderia ser apenas uma força de expressão sobre precisar do emprego, ou era algo mais grave? O medo dela parecia real demais para ser apenas sobre um salário. Decidi que não iria embora tão cedo. Pedi após a refeição e fiquei ali, sentado, transformando-me em parte da mobília. Queria ver como a noite se desenrolaria. Queria entender a dinâmica daquele lugar. Durante a hora seguinte, meus olhos não saíram do gerente e da moça. Era um padrão perturbador. O homem não a deixava em paz. Se ela parava por um segundo para respirar, ele aparecia atrás dela, sussurrando coisas que a faziam encolher os ombros. Ele a mandava fazer as tarefas mais pesadas, carregar caixas de bebidas que pareciam pesar o dobro dela, limpar o chão perto dos banheiros, enquanto os outros garçons atendiam às mesas nobres. Era uma tortura psicológica sistemática. Ele parecia ter prazer em vê-la sofrer, em vê-la cansada e humilhada. E o pior era a sensação de impotência dela. Ela não reagia, apenas abaixava a cabeça e obedecia, com aquele terror estampado no rosto. Em certo momento, vi o gerente segurar o braço dela com força quando ela passou perto do balcão. Não foi uma agressão física brutal que chamasse a atenção de todo o salão, mas foi um aperto firme, possessivo e intimidator. Ele falou algo perto do rosto dela, com um cínico nos lábios, e ela ficou branca como papel. Aquilo não era apenas um chefe ruim. Aquilo era abuso de poder, assédio moral e possivelmente algo ainda pior. Minha intuição dizia que aquele pedido de socorro em coreano era a única cartada que ela tinha. Um grito de desespero lançado ao acaso, na esperança de que um compatriota pudesse entender o que ninguém mais ali parecia ver. Pedi a conta. Enquanto pagava, procurei o nome dela no crachá, mas estava virado. Precisava ser cauteloso. Se eu fizesse um escândalo agora, sem provas, ele poderia demiti-la ou fazer algo pior, e eu perderia o contato. Eu precisava de mais informações. Precisava saber o que estava por trás daquele medo e como ela sabia minha língua. Levantei-me devagar, ajeitando meu terno. Ao passar pela porta de saída, olhei para trás uma última vez. Nossos olhares se cruzaram através do salão lotado. Ela estava servindo outra mesa, mas seus olhos encontraram os meus por um breve segundo. Eu fiz um gesto discreto, tocando o lado do meu rosto, indicando que eu voltaria. Saí do restaurante com o ar frio da noite batendo no meu rosto, mas meu sangue fervia. Eu não sabia quem era aquela garota, nem por que aquele homem a tratava como propriedade, mas eu tinha feito uma promessa silenciosa. Eu ia descobrir a verdade, e aquele gerente arrogante não perdia por esperar. Amanhã, ele teria uma surpresa. Voltei ao restaurante no dia seguinte, na hora do almoço. A luz do dia entrava pelas grandes janelas de vidro, dando ao lugar uma aparência muito mais agradável e acolhedora do que a atmosfera pesada da noite anterior. Mas eu sabia que aquela claridade era apenas uma fachada. Por baixo das toalhas brancas e do cheiro de comida fresca, havia algo podre acontecendo ali. Sentei-me em uma mesa mais afastada, num canto que me dava uma visão privilegiada de todo o salão e principalmente da porta da cozinha. Não precisei esperar muito. Lá estava ela. Parecia ainda mais cansada do que antes, com olheiras profundas que a maquiagem leve não conseguia esconder. Ela se movia rapidamente entre as mesas, equilibrando bandejas com uma destreza automática, mas seus ombros estavam caídos, como se carregasse um peso invisível.
Quando ela me viu, parou por um. Seus olhos se arregalaram levemente. Acho que ela não esperava que eu voltasse. Ou talvez temesse que meu retorno lhe causasse problemas. Fiz um gesto calmo, pedindo o cardápio. Ela respirou fundo, recompôs a postura e veio até mim. Boa tarde, senhor, disse ela em português, mantendo o tom profissional, mas suas mãos tremiam levemente ao colocar o menu na mesa. Olhei ao redor. O gerente não estava à vista naquele momento. Era a minha chance. Wenchang-hayo, você está bem? Perguntei baixinho, em coreano, olhando fixamente para ela. Os olhos dela se encheram de lágrimas instantaneamente, mas ela piscou rápido para afastá-las. Ela olhou para os lados, checando a segurança, e respondeu no mesmo idioma, num sussurro rápido e desesperado. O senhor não devia ter voltado. Se ele perceber que estamos conversando, vai sobrar para mim. Eu não podia simplesmente ir embora depois do que você disse ontem, respondi, mantendo a voz calma e firme. Qual é o seu nome? E como fala meu idioma tão bem? Me chamo Alice, ela sussurrou, enquanto fingia anotar meu pedido no bloquinho. Meu avô, ele era coreano. Veio para cá jovem, casou-se com minha avó. Ele cuidou de mim quando eu era criança, enquanto meus pais trabalhavam. Ele só falava comigo em coreano. Era o nosso segredo. Ele faleceu ano passado. A dor na voz dela era genuína. Aquela conexão com o avô explicava a fluência perfeita e o sotaque nativo. Havia uma saudade imensa em suas palavras, e percebi que falar aquele idioma devia ser um conforto para ela, uma lembrança de tempos mais felizes e seguros. Alice, por que você continua aqui? Fui direto ao ponto. Aquele homem trata você de forma desumana. Você tem talento, fala 2 línguas. Pode conseguir algo melhor. A expressão dela mudou de tristeza para um pânico real. Ela apertou a caneta com força. Não é tão simples. Minha mãe, ela sofreu um acidente vascular há 3 meses. Ela precisa de remédios caros e fisioterapia diária. O sistema público demora demais, e ela sente muita dor. Uma lágrima escapou e correu pelo rosto dela. O gerente sabe disso. Ele sabe que eu preciso do dinheiro agora, hoje. Ele adianta parte do meu pagamento quando preciso comprar os remédios, mas depois ele usa isso contra mim. Diz que eu devo a ele, que sou ingrata. Senti uma onda de raiva subir pelo meu peito. Era pior do que eu imaginava. Aquele homem não era apenas um chefe ruim. Ele era um predador que usava a vulnerabilidade financeira de uma filha desesperada para manter uma funcionária refém de seus abusos. Antes que eu pudesse responder, a porta do escritório se abriu com estrondo. O gerente saiu, ajeitando a gravata, e seus olhos varreram o salão até pousarem na nossa mesa. A mudança na postura de Alice foi imediata. Ela encolheu os ombros e baixou a cabeça, como um animal treinado pelo medo. Alice! Ele gritou, atravessando o salão com passos largos. O que pensa que está fazendo? O cliente vem aqui para comer, não para ouvir suas histórias tristes. Ele chegou à mesa e nem sequer me cumprimentou. Toda a sua atenção estava focada em intimidar a garota. Eu permaneci em silêncio, observando, mas minha mão deslizou discretamente para cima da mesa. Meu celular estava virado para baixo, mas eu já havia ativado o gravador de voz assim que ele saiu do escritório. Desculpe, senhor, disse Alice, a voz falhando. Eu só estava tirando o pedido. Ele riu com escárnio, chegando perigosamente perto do rosto dela. Você estava demorando demais. Sabe o que eu acho? Acho que você não valoriza o favor que eu faço mantendo uma incompetente como você aqui. Não, por favor. Eu preciso desse emprego, ela suplicou, e aquilo partiu meu coração. O gerente sorriu, um sorriso cruel e satisfeito. Ele baixou o tom de voz, achando que eu, um estrangeiro focado no cardápio, não entenderia a gravidade ou a malícia de suas palavras em português rápido. Então trate de trabalhar direito. Você sabe muito bem que, se sair daqui, eu queimo seu filme na cidade inteira. Eu conheço todos os donos de restaurantes dessa região. Basta um telefonema meu dizendo que você roubou o caixa e você nunca mais arruma. Emprego nem para lavar chão. E aí? Como fica a sua mãezinha doente sem os remedinhos dela? Vai deixar ela morrer de dor por causa da sua preguiça? A ameaça foi clara, direta e repugnante. Ele admitiu a chantagem.
Ele usou a doença da mãe dela como arma. O áudio estava gravado. Cada palavra venenosa estava registrada no meu celular. Alice segurou o choro, mordendo o lábio, inferior até ficar branco. Ela assentiu, incapaz de falar. Ótimo, disse ele, dando tapinhas humilhantes no ombro dela. Agora suma da minha frente e vá limpar as mesas do fundo. E traga o pedido do senhor imediatamente. Se errar de novo, desconto do seu pagamento. E você sabe que já não tem muito a receber esse mês. Ele se virou e saiu rindo sozinho, como se tivesse acabado de contar uma piada engraçada. Alice olhou para mim uma última vez. Não havia esperança naqueles olhos. Apenas uma resignação dolorosa. Com licença, sussurrou ela, e se afastou apressada para a cozinha. Eu fiquei ali, olhando para o meu celular sobre a mesa. O ícone vermelho de gravação ainda pulsava na tela. Eu tinha o que precisava. Eu tinha a prova. Aquele homem achava que tinha o poder absoluto, que Alice estava sozinha e sem defesa. Ele achava que podia esmagar a dignidade de alguém sem consequências. Mas ele estava errado. Ele não sabia que Alice tinha acabado de ganhar um aliado. E ele não fazia ideia de que sua confissão cruel seria a chave para a sua própria queda. Respirei fundo, parei a gravação e salvei o arquivo com segurança. Pedi apenas uma água a outro garçom que passava, pois meu apetite tinha desaparecido completamente. Enquanto bebia, observei Alice limpando uma mesa ao longe, esfregando o pano com força, como se tentasse limpar não apenas a sujeira, mas a humilhação que cobria sua alma. Chega. Não haveria mais dias como este para ela. Levantei-me da mesa. Não ia esperar o almoço terminar. A hora de agir era agora. A justiça não podia mais esperar nenhum minuto. O barulho da cadeira arrastando no chão de madeira foi alto, quase como um tiro no meio daquele restaurante. Eu me levantei devagar, ajeitando o paletó, sentindo o peso do celular na minha mão. O coração batia forte, não de medo, mas daquela adrenalina fria que antecede um momento decisivo. Eu não sou um homem que gosta de escândalos. Prefiro a discrição. Mas há momentos na vida em que o silêncio se torna cúmplice da injustiça. E eu não seria cúmplice daquele monstro. Caminhei até o centro do salão, parando em um ponto onde minha voz alcançaria a todos. Senhoras e senhores, peço 1 minuto da atenção de todos, por favor. Minha voz saiu firme, projetada, cortando o tom ambiente das conversas e dos talheres. O restaurante silenciou instantaneamente. Clientes pararam com os garfos no ar, casais interromperam conversas e todos os olhares se voltaram para mim. Alice, que estava perto da cozinha, paralisou, seus olhos arregalados de pânico, implorando silenciosamente para que eu parasse. Mas eu não podia parar. Era por ela. O gerente, que estava conferindo notas no caixa, levantou a cabeça bruscamente. Ao me ver de pé, discursando, seu rosto se contorceu em fúria. Ele saiu de trás do balcão marchando na minha direção, o rosto vermelho. Ei, o que pensa que está fazendo? Ele gritou, tentando manter a autoridade. Sente-se agora ou saia do meu restaurante. Aqui não é lugar para showzinho. Eu não me movi 1 centímetro. Esperei ele chegar perto o suficiente para que todos vissem quem ele era. Quando ele estava a poucos passos, apontei o dedo para ele, não com agressividade, mas com acusação. Este homem, falei alto, olhando para os clientes, se apresenta como gerente deste estabelecimento de respeito. Mas a verdade é que ele mantém seus funcionários sob um regime de terror e chantagem. Você está louco? Ele tentou rir, olhando para as mesas em busca de apoio. Esse cara bebeu demais. Seguranças! Tirem ele daqui! Ninguém vai me tirar daqui até ouvirem isso. Rebati, levantando meu celular. O volume estava no máximo. Vocês querem saber como a comida de vocês chega à mesa? Querem saber o preço que essa moça paga para trabalhar aqui? Apertei o play. O silêncio no restaurante era absoluto, o que fez com que a gravação ecoasse com uma clareza cristalina. A voz do gerente, inconfundível e carregada de maldade, preencheu o ambiente. Se sair daqui, eu queimo seu filme na cidade inteira. Como fica a sua mãezinha doente sem os remedinhos dela? Vai deixar ela morrer de dor por causa da sua preguiça?
A reação foi imediata. Vi expressões de choque e repulsa nas mesas. Uma senhora levou a mão à boca. Um homem balançou a cabeça negativamente, indignado. O gerente empalideceu. A cor vermelha de raiva sumiu, dando lugar a um branco fantasmagórico. Ele tentou avançar para pegar o celular da minha mão, mas eu recuei um passo. "Isso é montagem! É mentira!" Ele gritou, mas a voz dele tremia. "Ele está usando inteligência artificial. É falso. É mesmo?" Perguntei, encarando-o. "E o medo nos olhos da Alice também é inteligência artificial?" Nesse momento, a porta do escritório principal, que ficava nos fundos, se abriu com violência. Um senhor de cabelos grisalhos, vestindo roupas simples, mas com um ar de autoridade natural, apareceu. Era o dono do restaurante. Eu já tinha ouvido falar dele, um homem que começou o negócio do zero, cozinhando as próprias receitas. Ele parecia confuso e irritado com a gritaria. "O que está acontecendo aqui?" perguntou o dono, sua voz grave impondo respeito imediato. O gerente correu até ele tentando controlar a narrativa. "Senhor Alberto, esse cliente louco está perturbando o ambiente, inventando... Eu ia chamar a polícia." "Eu não inventei nada", interrompi, caminhando até eles. "Senhor Alberto, certo? Eu sou um cliente que apenas não suportou ver o que acontece debaixo do seu nariz. Seu gerente acabou de admitir em gravação que chantageia a funcionária Alice usando a doença da mãe dela para mantê-la submissa e aceitar abusos." O dono olhou para mim, depois para o gerente, e finalmente seus olhos buscaram Alice. Ela estava encolhida perto de uma pilastra, chorando silenciosamente. "Isso é verdade, Roberto?" perguntou o dono, olhando fixamente para o gerente. "Claro que não, chefe. O senhor me conhece há anos. Eu sou rigoroso, sim, mas jamais faria isso. A garota é que é sensível demais, e esse estrangeiro deve estar de conluio com ela." Foi então que a verdadeira mágica da coragem aconteceu. Um outro garçom, um rapaz jovem que eu tinha visto sendo repreendido mais cedo, deu um passo à frente. Ele estava tremendo, mas levantou a cabeça. "Não é mentira, senhor Alberto", disse o rapaz, a voz fraca, mas audível. O gerente girou nos calcanhares, fuzilando o rapaz com o olhar. "Cale a boca, moleque!" Mas a represa tinha se rompido. Uma outra funcionária que estava no bar também se aproximou. "É verdade, chefe", disse ela com firmeza. "Ele ameaça a todos nós. Ele diz que vai sujar nossos nomes se reclamarmos das horas extras não pagas. Ele humilha a Alice todo dia porque sabe que ela precisa do dinheiro para a mãe. Nós tínhamos medo de falar, mas não dá mais." O dono do restaurante, o senhor Alberto, ficou em silêncio por um longo momento. Ele olhou para o gerente, Roberto, com uma expressão que misturava decepção e fúria contida. Aquele era o olhar de um homem honesto que descobre ter nutrido uma cobra em seu quintal. "Roberto", disse o dono num tom baixo e perigoso, "eu confiei a você a gestão da minha casa. Tratei você como um filho. E você usou essa confiança para torturar pessoas que precisam trabalhar? Chefe, eu só estava tentando manter a produtividade", o gerente tentou argumentar, suando frio. "Produtividade?" O dono explodiu, a voz trovejando. "Ameaçar uma mãe doente é produtividade? Humilhar uma menina na frente dos clientes é gestão?" Senhor Alberto respirou fundo. Ajeitou a postura e apontou para a porta da rua. "Você está demitido, Roberto, por justa causa. E agradeça a Deus se eu não chamar a polícia agora mesmo por assédio moral e extorsão. Saia do meu restaurante agora." "Mas meus direitos?" balbuciou o ex-gerente. "Seus direitos acabaram no momento em que você pisou na dignidade alheia", respondeu o dono. "Vá para o escritório, pegue suas coisas pessoais e suma. Se eu te vir aqui em 5 minutos, você sai algemado." O gerente olhou ao redor. Não havia um único rosto amigo. Os clientes o olhavam com desprezo, os funcionários com alívio. Eu, com a satisfação do dever cumprido. Ele baixou a cabeça, derrotado, e caminhou em direção aos fundos sob o silêncio pesado do salão. Quando ele desapareceu, o dono se virou para o salão e fez uma leve reverência aos clientes. "Peço perdão a todos pelo constrangimento. A conta de todos é por minha conta hoje. Por favor, desculpem a nossa falha." Em seguida, ele caminhou até Alice.
A menina estava soluçando, um misto de medo e alívio. O dono colocou a mão gentilmente no ombro dela. Alice, minha filha, me perdoe. Eu deveria ter visto. Eu estava muito ausente. Isso nunca mais vai acontecer aqui. Eu observei a cena, sentindo meus ombros relaxarem. A justiça tinha sido feita. Mas minha missão ali ainda não tinha acabado. Eu tinha uma promessa a cumprir, e um talento como o de Alice não podia ser desperdiçado servindo mesas, por mais digno que o trabalho fosse. Ela merecia voar mais alto. O ambiente no restaurante mudou completamente nos minutos seguintes. O ex-gerente, Roberto, saiu do escritório segurando uma caixa de papelão com seus pertences pessoais. Ele caminhava de cabeça baixa, tentando evitar o contato visual com qualquer pessoa, mas era impossível ignorar a presença de todos ali. A arrogância que ele vestia como uma armadura havia desaparecido, deixando à mostra apenas um pequeno e amargo, que abusou do pouco poder que tinha. Enquanto ele atravessava o salão em direção à porta da rua, algo espontâneo aconteceu. Não houve vaias ou gritos de ódio, mas sim um aplauso. Começou tímido, com o rapaz que teve coragem de falar, e logo se espalhou pelas mesas. Os clientes aplaudiam a justiça. Aplaudiam o fato de que, pelo menos naquele dia, o lado certo venceu. Roberto apressou o passo e saiu para a noite, desaparecendo na calçada, carregando consigo a vergonha de seus atos. Assim que a porta se fechou, voltei minha atenção para Alice. Ela ainda estava secando as lágrimas, cercada pelos colegas que agora se sentiam livres para consolá-la. O dono do restaurante, Sr. Alberto, estava garantindo a ela que o emprego estava seguro e que as coisas mudariam. Mas eu sabia que Alice precisava de mais do que apenas um ambiente de trabalho menos tóxico. Ela tinha um potencial que estava sendo desperdiçado ali. Aproximei-me dela devagar. Quando ela me viu, tentou se curvar em agradecimento, um gesto de respeito muito comum na minha cultura, mas eu segurei levemente seus ombros, impedindo-a. Não precisa se curvar, Alice, disse eu sorrindo. Você foi muito corajosa. Eu não fiz nada. Foi o Senhor, respondeu ela, com a voz ainda trêmula. O Senhor me salvou. Eu não sei nem como agradecer. Você pode agradecer aceitando um convite para conversar sobre o seu futuro. Respondi, tirando um cartão de visita do bolso do meu paletó. Ela pegou o cartão com as duas mãos e leu em voz alta. Importadora e exportadora Min Ho e Alice. Eu tenho uma empresa de importação que lida diariamente com fornecedores na Coreia do Sul. A barreira do idioma é um dos nossos maiores problemas. Encontrar alguém de confiança, que entenda a cultura e fale o idioma com a fluência que você fala, é como encontrar uma agulha no palheiro. Os olhos dela se arregalaram. Ela olhou para o cartão, depois para mim, como se não acreditasse no que estava ouvindo. O senhor está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma carreira, corrigi. Não será fácil. O ritmo é intenso. Lidamos com fusos horários complicados e negociações difíceis. Mas o salário inicial é 3 vezes o que você ganha aqui. E temos um plano de saúde completo que cobrirá todo o tratamento da sua mãe nos melhores hospitais da cidade. Ao ouvir sobre a mãe, Alice desabou novamente, mas dessa vez era um choro de alívio puro, daquele que limpa a alma. Ela levou as mãos ao rosto, soluçando, enquanto a realidade de que o pesadelo tinha acabado começava a assentar. Ela não precisaria mais escolher entre a dignidade dela e a saúde da mãe. Eu aceito, disse ela entre soluços. Eu aceito, Sr. Min-ho. Eu vou dar o meu melhor. O senhor nunca vai se arrepender. Eu sei que não vou, respondi. Começamos na segunda-feira. Descanse, cuide da sua mãe e deixe esse avental para trás. O seu lugar não é servindo mesas com medo, é construindo pontes entre culturas. O tempo, como dizem, é o senhor da razão e o escultor do destino. 6 meses se passaram desde aquela noite no restaurante. A rotina na minha empresa era frenética, e eu propositalmente deixei Alice sob a tutela de um dos meus diretores mais exigentes, pois queria que ela aprendesse o ofício sem favoritismos. Eu via de longe a evolução dela. As roupas simples deram lugar a terninhos elegantes.
A postura curvada de quem espera uma bronca transformou-se na postura ereta de quem tem respostas. Certa manhã, tínhamos uma reunião crucial com investidores de Seul. Eram empresários tradicionais, difíceis de agradar e que valorizavam muito a etiqueta e a precisão na comunicação. Eu estava nervoso, pois o futuro da nossa expansão dependia daquela assinatura. Entrei na sala de reuniões com alguns minutos de atraso devido ao trânsito. Preparei-me para pedir desculpas e assumir o controle da situação, mas parei na porta, segurando a maçaneta. Lá dentro, a reunião já estava acontecendo. E quem estava na cabeceira da mesa, comandando a apresentação, não era um dos meus diretores sêniores. Era a Alice. Ela estava impecável. O cabelo preso num coque elegante, vestindo um blazer azul marinho que transmitia autoridade. Ela falava em coreano com uma fluidez impressionante, utilizando termos técnicos de comércio exterior e, ao mesmo tempo, usando o nível honorífico de linguagem adequado para os mais velhos, algo que exige um conhecimento cultural profundo. Os investidores, homens que raramente sorriam, estavam encantados. Eles balançavam a cabeça em concordância, faziam perguntas e ouviam as respostas de Alice com total atenção e respeito. Portanto, senhores, nossa proposta visa não apenas o lucro, mas uma parceria duradoura baseada na confiança mútua, concluiu ela em coreano, com um sorriso confiante. Os investidores aplaudiram. Não o aplauso de pena ou de justiça social como no restaurante, mas o aplauso de reconhecimento profissional. Quando a reunião acabou e os contratos foram assinados, esperei os convidados saírem. Alice estava organizando os papéis na mesa quando me notou. O sorriso que ela me deu iluminou a sala. Senhor Min-ho, disse ela, espero que eu não tenha ultrapassado meus limites começando sem o senhor. Eles chegaram cedo e eu não queria deixá-los esperando. Você foi perfeita, Alice, respondi aproximando-me. Mais do que perfeita. Você salvou a negociação. Ela olhou para a vista da janela, onde a cidade se estendia lá embaixo. Minha mãe terminou a fisioterapia essa semana, disse ela suavemente. Ela está caminhando sozinha novamente. Ontem ela fez o jantar para mim. Foi a primeira vez em meses que a vi sorrir sem dor. Fico muito feliz em saber disso. Ela se virou para mim e viu uma mulher transformada. Não havia mais vestígios daquela garçonete aterrorizada. Sabe, Sr. Min-ho, começou ela. Eu passei muito tempo odiando aquele gerente, desejando que algo ruim acontecesse com ele. Mas hoje, sentada nesta cadeira, percebi algo. A melhor vingança não é vê-lo sofrer. A melhor vingança é ele olhar para cima e ver onde eu cheguei, sabendo que ele disse que eu não seria nada. A minha felicidade é a minha maior resposta. Concordei com a cabeça, emocionado. A vingança emocional é um prato que não se come frio, Alice. É um prato que não se come. A gente simplesmente levanta da mesa e vai para um banquete melhor, onde eles não são convidados. Saímos da sala juntos, lado a lado, prontos para o próximo desafio. A garçonete tinha ficado no passado, junto com os pratos quebrados e a humilhação. A mulher que caminhava ao meu lado agora era uma executiva brilhante, fluente na linguagem do sucesso e, acima de tudo, livre.